Então vamos continuar nossos estudos e complementar a fala da Carol sobre o perdão. Então tudo que ela falou é para nos convidar também a perdoar, além de dar a outra face, para perdoar aqueles que nos ofendem. É fácil? Não é, né? Não é. Até o dia que eu escolhi esse tema, perguntei pro Everton se ele tinha indicação de alguma obra, algum livro. Ele falou assim, é você que tá precisando? Eu falei, ué. Por isso que você quer ler? Eu falei, também. Eu e mais todo mundo, né? Quem que não tá precisando, gente? E é o tempo inteiro. Então a gente vai começar com 3 reflexões, que no final a gente vai voltar. E aí fica essas 3 perguntas para cada um responder em silêncio. Eu não vou responder. Deus, será que Deus é justiça ou será que ele é vingança? Não, cada um responde em silêncio. Vai responder depois. Depois. Vai responder depois, é. No final eu vou perguntar de novo. Então, será que Deus é justiça ou será que Deus é vingança? Será que Deus nos perdoa? E será que Deus é punitivo? Vamos ver, né? No final a gente vai descobrir quais são essas respostas. Porque a gente tem uma mania, né? Deus tá punindo. Deus vai te punir, viu? Pelo que você tá fazendo. Ó, Deus não perdoa isso que você tá fazendo, não. Deus castiga, né? Deus castiga. Deus castiga. Cuidado que Deus castiga. Porque a mão de Deus pesar. Então vamos ver. A frase essa semana, Deus está castigando as pessoas porque elas não pedem perdão pelo que fazem errado. E aí se a gente for pensar numa imagem de Deus que castiga, que pune, é uma imagem boa, amorosa, ou é uma imagem de autoritário, maldoso? Porque Deus é amor. Então se Deus é amor, não combina com ele essa imagem que Deus castiga. Então fica aí para depois a gente voltar a conversar. Então, vamos ver o que é perdoar. Aí isso daqui quem fala é o Divaldo Pereira, que é um palestrante. Então ele fala o seguinte: perdoar não é esquecer a ofensa, não é esquecer o que o outro vai me fazer. E ele ainda até fala, se você esquecer, é porque você tem problema de memória, porque esquecimento é um problema de memória. A não ser que, ele é muito engraçado, nós estamos numa evolução, somos espíritos mais superiores, aí, ok, mas na atual conjuntura, no nível que todos nós estamos, a gente não vai esquecer, a não ser que dá amnésia e um problema de memória. Então, perdoar não é concordar com quem está nos ofendendo. Porque às vezes a gente fica no orgulho. Eu não vou dar o perdão para ele, não. Você acha que eu vou dar isso para ele? Dar o que ele quer, perdoar? Não vou, não. Então, não é concordar com o ofensor. E muito menos esquecer. O esquecimento, ele pode vir com o tempo, à medida que evoluímos. Igual eu falei, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai progredindo, igual a Carol também falou, acima das questões materiais, que vamos estudando, que vamos aprimorando os nossos sentimentos, esse esquecimento ele vai acontecer naturalmente. Então hoje, pra gente esquecer, gente, é difícil. A gente não vai esquecer, aquela feridinha vai ficar ali cutucando, vai ficar cutucando. Então nem tudo que a gente quer esquecer, a gente vai conseguir esquecer. Mas também aquilo que a gente quer lembrar, nem sempre a gente vai conseguir lembrar, concorda? Então, da mesma forma, o esquecimento. Não é porque eu tô perdoando que eu vou esquecer. Mas tem coisas que eu quero lembrar, eu também não lembro. Então, perdoar é não devolver a agressão. Então, complementando a questão lá do evangelho. Então, eu não vou devolver aquilo que o outro fez pra mim. Eu não vou pegar o barro, a lama e tacar no outro. Eu não vou devolver. Aí ele vai falar o que a gente precisa fazer. Perdoar realmente é um desafio aos nossos sentimentos. Porque, gente, perdoar é um desafio. É trabalhar o nosso orgulho. É trabalhar as feridas.
é trabalhar o egoísmo, é trabalhar a raiva, o ódio, a irritabilidade, a vontade de matar aquele outro. E se faz alguma coisa contra o filho? Quantas vezes a gente escuta? Se fizer isso com meu filho, eu vou lá e mato. Com meu filho, eu não aceito. Pois é. E aí? Pensa o teste que é. Eu até arrepio. O teste que os pais passam. Eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinho. Então, às vezes a gente pega. Se fizer isso com meu sobrinho, mas vai levar. Mas não vai, gente. Eu não posso tacar o barro de volta, né? Então, olha o desafio que é e o teste que é. Então, o perdoar é um desafio que nos leva a compreender que o algoz está doente. Então, o que a gente precisa começar a trabalhar dentro de nós, nos nossos pensamentos, para colocar aqui no sentimento, que é o processo do perdão, até chegar no ponto de perdoar, é compreender que aquele que fez algo de ruim comigo, ele está adoecido. Se Deus é amor, se Deus nos ensina a amar o próximo, então se alguém faz uma maldade, aquela pessoa, ela tá enferma. Ela tá com problemas, com questões dentro dela que não tá legal. O amor, ele ficou adoecido. O ato de perdoar é contemplar o outro como infeliz, complementando, porque somente os infelizes são capazes de fazer o mal, que é isso, né? É olhar para o outro e ver, compreender que o outro, ele é um infeliz por ele estar fazendo aquilo, mas não é eu olhar o outro, enxergá-lo como infeliz na arrogância, de eu me achar superior. Não, não é isso que Jesus nos ensinou. Mas o processo do perdão começa eu olhar para o outro e compreender que se o outro fez aquilo comigo, nossa, então ele está precisando muito de ajuda. Então vamos orar? Porque uma pessoa que é filho de Deus e criado à imagem e semelhança de Deus, que é todo amor, ele não tem isso no coração dele, mas ele está adoecido e por isso ele fez isso. Como consequência de um desajustamento interno, um desequilíbrio muito grande interno. Isso serve para nós. Esse desequilíbrio todos nós temos, porque quantas vezes a gente ofende? Quantas vezes a gente fala algo para alguém que o outro não gosta? Às vezes a gente acha que o ofender é uma coisa muito grande. Não, perdoar é algo grandioso. Eu vou só pedir uma desculpinha, mas a desculpinha é um perdão por algo que eu fiz que machucou o outro. E pode ser qualquer coisa. O ato, Chico Xavier falou, né? O ódio é o amor que enlouqueceu. Então é isso que eu acabei de falar. Então se outro foi capaz de nos ferir, então olha como que tá o amor dele. Aquele amor tá enlouquecido, tá em desequilíbrio. E se aquela pessoa, se nós trabalharmos dentro de nós para curar o que está adoecido, esse amor ele vai vir à tona. E esse amor vindo à tona, eu consigo amar incondicionalmente o outro, eu consigo perdoar e eu não vou me sentir ofendido. Então isso vai anos, séculos, sei lá, né? Cada um na sua evolução. E aí o Divaldo, ele fala muito da psicologia do perdão. O que é essa psicologia do perdão? É cuidar da saúde inteira, né? Integral do ser humano. Então é eu cuidar do meu corpo, porque se eu estou perdoando, eu estou cuidando da saúde do meu espírito, eu estou cuidando da saúde do meu corpo, mente e emoção. Muitas doenças acontecem primeiro no espírito, e aí a gente não cuida do espírito, aí vem o corpo físico. Então, o perdão, ele é um convite para nós, é um convite para cuidarmos da nossa saúde, para tratarmos da nossa saúde de uma forma geral. Gente, olha o impacto que o perdão tem na nossa vida. Olha o quanto que é importante o perdão. Da mesma forma que eu tomo um remédio que é importante para cuidar da minha saúde, para tal coisa, para controlar, por exemplo, diabetes, ou colesterol, ou uma dor, o perdão é esse remédio que nós precisamos para nos mantermos saudáveis. E aí outra coisa interessante também, que ele fala aqui,
aquele que não perdoa, carrega uma brasa na mão para tirar em quem o infelicitou. Parecido com a lama. Só que enquanto carrega a brasa, quem que tá queimando primeiro? Gente. Pois é, não faz sentido, né? Então, se eu vou tacar em alguém, eu tô me queimando primeiro. Então, olha só, o que uma ofensa, o retribuir, o descontar, o vingar faz. Então, primeiro vai me prejudicar, vai me machucar, vai me ferir, para depois ferir o outro. E aí, e o Divaldo também fala lá, o quanto, gente, tem lá a raiva. A raiva, quando eu não cuido dela, e vou alimentando, vou engolindo, vou bloqueando, e vou engolindo, raiva, 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 até vir um ressentimento. Aí vira um ressentimento. Do ressentimento, vira rancor, porque eu não tô cuidando. Isso é quando eu não cuido. Então, uma raiva não cuidada, ela vira ressentimento e aí vira rancor. É onde a gente vê certas pessoas e fala, nossa, que pessoa rancorosa. Ou que pessoa amarga. E o que que isso gera? Aí vamos no físico, que a gente tá falando no espírito, né? Aí no físico, os transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolar. Então, vários transtornos psiquiátricos, eles vêm de uma raiva, ressentimento e da falta do perdão. Olha o quão sério que é isso. O ressentimento, ele também provoca morte prematura. Então, às vezes, no planejamento de vida da pessoa, não estava para ela morrer aos 20 anos, e sim aos 40 anos. Mas por conta de certas atitudes de desequilíbrio, ela vai e morre antes. Antecipa o seu planejamento. Problemas cardíacos. Um problema cardíaco tem muito a ver com raiva e ressentimento. Então, quem tem esses problemas aí, vamos cuidar da raiva e do ressentimento. Suicídio, né? Leva ao suicídio também, porque a pessoa vai guardando tanta raiva e para não matar um, ele se mata. O nível de raiva. Isso é muito sério. Quem não já se pegou sentindo melancolia, tristeza, angústia, não sabe por quê? Que fica, gente, eu não sei por que eu tô sentindo isso. Um vazio, uma angústia, uma melancolia, uma tristeza, e não sabe da onde. É porque vem de vidas passadas. Então, o que nós somos hoje, nós trazemos lá de vidas passadas. E o que nós estamos plantando e construindo hoje, nós vamos carregar para vidas futuras também, né? Então, por isso, o quanto é importante a gente trabalharmos esses sentimentos para que a gente não carregue esses desequilíbrios para a vida futura. E aí, quando vem nessa tristeza, que eu não sei de onde que tem a ver com culpa lá de vidas passadas que eu venho carregando e eu não curei lá atrás. Então essa culpa, ela vem porque fica registrado lá no meu perispírito, lá no meu espírito, né? Tá registrado lá. É muito sério. Eu nasço com essa culpa e aí eu não vou trabalhando a raiva, eu não vou trabalhando o ressentimento, eu não vou curando a minha tristeza. E essa culpa tá aqui instalada. Aí como ela vem de que forma? Como é que ela é manifestada, essa culpa? Porque eu não tenho consciência que eu tenho essa culpa. Mas eu sinto essa tristeza que eu não sei da onde. Eu sinto uma angústia que eu não sei da onde. E nada acaba. Ela se manifesta através de timidez, vergonha, pessoa retraída, ansiedade, medo, pessoa que tem complexo de inferioridade, que acha que é inferior a tudo e a todos. Narcisismo, de se achar que é o melhor, superior a todo mundo e só ele importa. Prepotência, de se achar melhor, arrogância. Então, vem essa culpa que a gente traz de vidas passadas, elas se manifestam dessa forma. Então, o quanto, gente, mais uma vez, quanto é importante trabalhar esses sentimentos, né? E o Evangelho, ele trabalha as nossas culpas. Então, o Evangelho é um instrumento, é um recurso, é uma ferramenta maravilhosa, abençoada, que todos nós temos de graça para trabalharmos as nossas culpas, para trabalhar os nossos demônios internos, esses desequilíbrios,
Que é esse orgulho, essa ansiedade, esses medos que nos bloqueiam, que nos atrapalham, que nos levam a desequilíbrios, a transtornos profundos, a transtornos psiquiátricos. E aplicar esse conhecimento, os conhecimentos do Evangelho, aplicá-los na vida, pegar o Evangelho, né, ler e aplicar aquilo, o conhecimento sendo aplicado na vida, é isso que faz eu desenvolver a sabedoria. Que a gente olha algumas pessoas, a gente fala, nossa, essa pessoa tem uma sabedoria, né? Olha como que ela fala bonito. Olha que palavras lindas que ela fala, né? Encaixa naquilo que eu preciso escutar. Olha que aconchego que me traz. Mas ela nasceu sábia? Não. Mas o que que acontece? Essa pessoa, ela pega os conhecimentos, né, bíblicos, religiosos, da vida que Jesus nos ensinou e outros conhecimentos a mais e aplica na vida. Então, aquilo que eu aprendo, eu preciso aplicar, porque senão fica só conhecimento jogado fora. Então, eu preciso aproveitá-los. Somatizamos esses conflitos internos, tudo isso que eu falei, que é culpa, orgulho, tristeza, melancolia, medo, timidez, ansiedade, e aí eu fico pensando, só pensamento negativo. Então, eu vou somatizar aquilo, lembra que eu falei, começa primeiro no espírito e depois vem pro corpo. Então, enquanto tá ali no pensamento, tá ali, me martelando, aquele tanto de pensamento ruim, pensamento. Aí vem um sentimento também ruim, e eu vou deixando. Aí vai vir também forma de dor de cabeça, forma também de problema cardíaco, problema respiratório, problemas gástricos, problemas hepáticos, por conta de culpas que a gente traz dentro de nós. Então, o perdão, ele se torna um remédio para tudo isso. E aí, gente, o perdão, ele tem o objetivo de curar o ódio que eu trago dentro de mim. Esse ressentimento, essa mágoa. Porque uma pessoa faz algo que eu não gosto, eu fico com raiva. Aí, eu guardo aquela raiva. Porque eu não expressei ela, não canalizei ela da forma correta e guardei ela. Não é nada. Aí aquela mesma pessoa pode fazer mais alguma outra coisa, eu guardo. E aí vem o ressentimento, a mágoa, e eu vou ficando alimentando aquele ódio daquela pessoa. Por que dá vontade de retribuir, de vingar, de devolver? Porque a raiva, ela é uma energia muito grande que vem, que dá vontade mesmo de ir e dar um troco na pessoa, né? Porque é uma energia que vem que eu preciso gastar ela. Só que quando eu vou e devolvo para a pessoa, que eu vingo, que eu retribuo e devolvo na mesma moeda, o próprio Haroldo fala, que é outro palestrante aqui, ele fala que o que eu tô fazendo é só administrar o meu ódio, porque ele não vai acabar. Eu só tô administrando, porque não vai mudar a situação. O que a pessoa fez, já fez, não vai mudar. Aquela ferida que a pessoa me provocou, vai continuar aqui, não vai mudar. E aí, voltando no filho, na questão do filho. Se alguém faz alguma coisa contra o seu filho, dona Marli. Xodózinho da dona Marli. Você gostou? E aí a dona Marli vai e retribui. Vai acabar com a sua dor? Não vai. Não vai acabar com a dor. Pelo contrário, vai vir mais dor, porque aí a consciência pode pesar. Porque aí o ódio vai aumentar, a raiva aumenta, e aí eu vou ficando naquele pensamento ruminativo ali, até às vezes pode acontecer de se tornar um perseguidor da pessoa que fez o mal pro filho dela. E aí acabou a vida, né? Porque aí que sentido que faz ficar alimentando esse ódio? Então, quando ela retribui o mal pelo que o outro fez com o filho dela, é uma forma inconsciente de querer administrar o ódio. Só que, na verdade, não alivia nada. Então, é um caminho que é errado, que não vai fazer bem, que não vai trazer resultado nenhum. É perda de tempo. E o perdão é uma dádiva que temos para quem foi ofendido.
Então, se alguém nos ofendeu, Deus está dando uma oportunidade, uma dádiva para a gente trabalhar o perdão. Olha só o quanto que Deus é sábio, quanto que Deus é misericórdia, o quanto que Deus é bondoso e é amor, que é o nosso Pai. Ele quer o nosso bem. Então, se alguém faz um mal para a gente, será que Deus está nos punindo? Ou será que Deus está nos dando uma oportunidade abençoada para aprendermos a perdoar? Lembrando que o perdão é um remédio, que o perdão é um medicamento que vai curar todos aqueles desequilíbrios que eu trago dessa vida, que desenvolveu nessa vida e que desenvolveu de vidas passadas. Então, lembra aí das perguntinhas que eu fiz no início. Vocês vão respondendo aí em silêncio para vocês. O perdão, a gente perdoa para estancar o sangramento, a ferida, aquela feridinha. Então, vai dar uma fechadinha ali na ferida, vai criar uma casquinha na ferida. Então, o perdão, ele provoca isso. Mas, aquilo que eu falei, mas não vai mudar as circunstâncias e nem o outro. Então, o outro, ele vai continuar do jeito que tá. Então, quem muda, perdoando, somos nós. Quem merece o perdão, quando a gente perdoa o outro, somos nós. Nós que merecemos, porque o perdão vai fazer bem pra gente. Se o outro vai mudar, se o outro vai receber, se ele vai querer receber ou não, o problema é dele. Mas o bem que me faz perdoando é gigantesco. Larissa, na questão do perdão, se alguém mata um filho meu, né? Simplesmente eu vou falar, eu vou perdoar ou eu devo procurar a justiça da terra também? Como que fica? Porque a gente embasar na justiça de Deus, tudo bem, mas e a justiça divina? Aí eu deixo aquela pessoa impune, não que eu queira puni-la com minhas mãos, mas essa pessoa está apta a fazer isso com o outro, com o outro e com o outro. Perdoar seria eu falar assim, não, vou deixar pra lá que ele vai encontrar o dele pra frente. Ótima pergunta. A meu ver, tá? Pouco estudo que eu tenho, de conhecimento, se tem a justiça, a gente precisa fazer bom uso dela e não com ódio. Então, se eu posso, se tem a justiça e eu posso utilizá-la para algo, então eu vou usar. Agora, eu querer ficar perdendo meu tempo e gastando a minha energia com algo que não está sendo resolvido e alimentando aquele ódio, aquela vingança, igual muitos ficam, aí não é legal, porque eu estou alimentando outro sentimento, que não é um sentimento bom, mas sim um sentimento de ódio e de vingança, a meu ver. E o perdão, ele não vai vir esquecer o que o outro fez. E não é porque eu tô indo pra justiça que eu não tô perdoando. Pelo contrário, eu vou trabalhando sim o perdão. E eu entrego nas mãos da justiça física, material, e entrego nas mãos de justiça de Deus. Porque por mais que eu entrego na mão da justiça, procuro advogado e os meios, eu entreguei, pronto, eu lavo as minhas mãos. E aí Deus sabe o que faz. E o resto é Deus que conduz. Então eu tenho o controle, eu posso fazer até certo ponto. Daquele ponto em diante, é Deus que vai fazer o resto. É isso mesmo. Bom, é o que eu acho, né? É o que eu penso. E aí, outra perguntinha. A partir de agora, eu vou reparar, eu vou consertar, transformar o mal com violência, guerra, revolta e ódio. Alimentar ele, o mal, com violência, guerra, ódio, ou eu vou transformar o mal, diminuir o mal com amor, resignação, trabalho, aceitação, brandura ou perdão? O que cada um prefere? Então cada um responde em silêncio. Eu vou retribuir, alimentar o amor ou eu vou alimentar a guerra? Porque a guerra, o ódio começa dentro da gente. E aí, pra gente finalizar, e aí, né, a pergunta, só pra gente responder rapidão. Será que então Deus é justiça ou é vingança? Justiça. Porque Deus é amor, nós somos filhos de Deus.
Deus, ele nos ama mais que tudo. Somos nós que achamos, alimentamos a ideia de que ele vinga. Mas ele não é punitivo. E ele é puro amor. Deus é amor. Então vamos lembrar disso, gente. Deus não castiga, Deus não pune e Deus é amor. O que ele faz é nos dar oportunidades para crescimento, para evoluirmos e para aprendermos. Vão ser situações agradáveis? Não, porque a gente aprende em situações desconfortáveis e é nos problemas. Ou a gente aprende no amor ou na dor. Só que como somos filhos de Deus, cabeça dura ainda, então nós ainda precisamos da dor para podermos aprender. Mas podemos escolher também, à medida que a gente vai tendo conhecimentos, a gente pode escolher aprender também no amor e poder nutrir este sentimento diariamente conosco e com as pessoas ao nosso redor. E aí, para finalizar, uma música que eu gosto. E aí, eu vou ler a frase para ficar aí com vocês. O amor de Deus é leve e suave, onde vibra o sentimento sincero e elevado. Aí abre o caminho para a proteção de Deus. Então, quando eu alimento o amor, a caridade, o perdão, o carinho, a solidariedade, a generosidade, a ajuda ao próximo, a empatia de enxergar, entender a dor do outro, aí sim eu estou abrindo o meu coração para conseguir receber a energia e a luz de Deus para nos proteger. Aí a gente está protegido. E aí cada um, vou colocar uma música que todo mundo, as crianças também, fechem os olhinhos, para a gente já poder fazer a oração, tá? E finalizar, para a gente, né, entrar e abaixar